e gostosas que a gente sempre teve, chamar as crianças aqui na frente e assim por diante. Nós estamos meditando na palavra do Senhor, tem pessoas acompanhando em casa, tem pessoas acompanhando aqui pessoalmente. Nós estamos meditando no livro de Amós. Eu convido você a abrir agora, né? No começo a gente tinha dificuldade para achar onde fica Amós. Agora a gente já vai mais direto ali, já sabe a parte da Bíblia que está, isso é maravilhoso. Então abra a sua Bíblia aqui no livro de Amós. Se você está com o celular, acesse sua Bíblia através do seu dispositivo no livro de Amós, lá no capítulo 3, e mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha seu celular ligado. Meu propósito é acabar com a sua bateria, tá? Então deixa aberto durante todo o culto, pode ficar tranquilo, desliga as notificações e deixa aberto durante todo o culto para a gente estar acompanhando na palavra de Deus o que ela diz. Nesta igreja nós pregamos Bíblia, nessa igreja nós pregamos palavra de Deus e esse é o centro. Por isso eu sempre desafio a você abrir e manter a sua Bíblia aberta para estudar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O livro de Amós, você mantém no capítulo 3, que nós já entramos ali no versículo 10. Mas o livro de Amós, ele é um livro que está numa situação muito interessante do povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus, Deus chama para si Abraão, Deus faz de Abraão um povo escolhido, Deus através dele multiplica e faz uma grande nação, e a partir disso, a partir de Abraão, Deus faz com que aquele grupo se multiplique, se transforma numa nação imensa, que experimentou a bondade, a graça, a misericórdia de Deus, mas que em muitos momentos se desviou do Senhor. E este momento específico que Amós está escrevendo é um momento onde eles se desviaram muito. E Amós então está advertindo os pecados. Amós começa no capítulo 1 falando dos pecados dos povos vizinhos, dizendo que Deus exercerá juízo sobre eles. Depois Amós passa rapidamente por Judá. E em Israel ele vai destrinchando, ele vai mostrando com mais detalhes dos pecados de Israel, e você vai encontrar isso em todo o livro de Amós, e eu convido você para estar aqui no capítulo 3, nós vamos estudar o capítulo 3, a partir do verso 10, nós percebemos no capítulo 3, que Deus é o padrão absoluto de certo e errado. Veja você o perigo da desonestidade quando você encontra aí no capítulo 3. Um pouquinho antes, Deus fala acerca das pessoas que estão vivendo de uma vida injusta. E aqui no capítulo 3 ele vai falar, a partir do verso 10, das pessoas aqui com essa vida injusta. Diz assim: esqueceram como fazer o certo. Olha que coisa interessante. O capítulo 10 começa dizendo, o versículo 10, o meu povo... Olha que duro para Deus falando isso. O meu povo, as pessoas que eu escolhi, as pessoas que eu chamei, as pessoas que são minhas, elas esqueceram de como fazer o certo, diz o Senhor. E aí Deus diz: as suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Olhem só vocês como são as coisas aqui. Deus está dizendo que aquele povo, que aquele pessoal, eles estavam experimentando um tipo de vida boa financeiramente, mas obtido de maneira desonesta, de maneira injusta. Então diz assim: o meu povo esqueceu de como fazer o que é certo, diz o Senhor. As suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Quem esqueceu como fazer o certo? O povo de Deus naquela época e em muitas épocas da história, o povo escolhido de Deus. Ainda, se você olhar nos capítulos anteriores, você perceberá que aquele povo estava blindado contra os problemas. Eles haviam inclusive comprado juiz, diz que se pagava os juízes com um par de sandálias, que você comprava a justiça dos justos. Ou seja, eles criaram um esquema muito bem montado, dava para fazer a lava-jato lá em Israel, né? Eles criaram um esquema muito bem montado, entre aspas, de que não dava nada, não tinha problema, porque até os juízes eram comprados. Então se alguém reclamasse que era tratado de maneira injusta, o que acontecia?
tudo bem, os juízes ali a gente resolve, está tudo certo. Mas como a gente viu naquele dia, Deus, Ele é o verdadeiro supremo. E Ele é o padrão absoluto do que é certo ou errado. Ainda que aquela sociedade tenha se corrompido por completo, a ponto de o povo se desviar por completo e fazer as coisas contrárias a Deus, Deus é o padrão absoluto de justiça, né? Deus é o padrão, ainda que as coisas se tornem normais, ainda que as pessoas digam todo mundo faz, o que tem fazer isso, o que tem fazer aquilo, Deus está olhando, e Deus é o padrão absoluto do que é certo e do que é errado. Portanto, meus queridos, nem sempre levar vantagem é vantagem. O povo de Israel estava levando vantagem, fazendo negócios assim, desonestos um com o outro, tirando proveito, balança injusta e assim por diante, não pagando aquilo que deveria, falando que ia cumprir e não cumprindo e assim por diante. E o que acontece? Não é vantagem, porque Deus está olhando lá de cima. E Deus tem a sua opinião sobre essas coisas. E Deus é justo. E Deus é o padrão absoluto de justiça. Então, o que eu quero dizer para você é que nunca é vantagem, por mais que ninguém descubra, ou por mais que na justiça brasileira não dê nada, se diante de Deus você não está agindo corretamente, da maneira adequada. Honre a Deus com aquilo que você é, com a sua voz, com os seus bens, na sua maneira de fazer negócios. Honre a Deus com tudo que você faz. Vale a pena levar o nosso Deus a sério. Ele é o padrão absoluto de justiça. Ainda que a injustiça se torne prática comum, ainda que todo mundo faça, lembra aquilo que a mãe dizia: você não é todo mundo. Você é um filho de Deus Altíssimo, que deve viver conforme as regras e os padrões do Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Deus conhece, Deus sonda, e Deus sabe exatamente como as coisas acontecem. Então veja o perigo da desonestidade. Deus conhece a riqueza que é acumulada injustamente. Diz aqui, pulando um pouquinho no verso 15, você vai encontrar que eles viviam no bem bom. Eles tinham lá uma casa de inverno, uma casa feita para aquele período frio. Israel tem essa oscilação grande de temperatura, então eles tinham a casa de inverno, construída de uma maneira mais organizada para ser quente, com lareiras gostosas. Diz aqui que tinha a casa de verão. Vejam só, o povo rico de lá tinha a casa de inverno lá, a casa de verão para cá, mansões bem enfeitadas com marfim, camas luxuosas, sofás com lençóis importados de Damasco, tudo de bom e do melhor, aquilo que as pessoas olham e dizem: uau, olha como fulano está bem, olha como fulano é alguém importante na nossa sociedade, olha como fulano é alguém de respeito, merece o título de cidadão honorário, não sei das quantas. E Deus está olhando lá e dizendo: eu sei como é que você fez para juntar tudo isso, eu sei como é que você fez para acumular essas riquezas, eu sei a maneira como você tratou tudo isso. Eu quero dizer para você de maneira muito clara: se prega muito sobre a teologia da prosperidade, mas eu digo para você, nem toda prosperidade agrada a Deus. E Deus está olhando para a prosperidade material daquele povo e dizendo: nota zero, vou exercer o meu juízo sobre vocês. É um tipo de prosperidade que é condenada por Deus, quando a forma de ganhar o dinheiro, quando a forma de ganhar é injusta, é desonesta, é no jeitinho, é sem pagar aquilo que devia, é sem honrar aquilo que assumiu o compromisso, e assim por diante. Deus sonda a maneira como você faz os seus negócios. Deus sonda a maneira como você lida com o seu patrão.
Deus sonda a maneira como você lida com o seu funcionário, Deus sonda a maneira como você vende ou compra as coisas. E olha, não vale a pena acumular bens com métodos que desagradam a Deus. Não se preocupe com isso. Não deixe que o desejo de riqueza e o desejo de prosperidade faça com que você se desvie dos planos e propósitos de Deus. Não deixe que o desejo de ter bens materiais faça com que você se afaste dos princípios e dos valores de Deus. Não vale a pena acumular bens com métodos que desagradam a Deus. Deus não se impressiona com o patrimônio de ninguém. Deus não se impressiona com o volume de recursos que você tem. Deus não se impressiona com a oferta que você dá. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante aqui no texto de Amós. Deus não se impressiona com isso. Deus busca um coração sincero. Deus busca justiça no meio do seu povo. Deus busca integridade no meio do seu povo. E Deus conhece a origem dos nossos bens. Ele espera que aqueles que pertencem a Deus vivam de maneira íntegra, de maneira justa. Veja o que está acontecendo com Israel. Volta para o versículo 11. Deus está punindo porque eles acumularam bem de maneira injusta. Olha só no verso 11. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele os cercará e acabará com as suas defesas. Depois saqueará suas fortalezas. Lembra daquela casa confortável, daquelas coisas bem seguras? Aquelas fortalezas significa uma casa que tem segurança, trazendo para os dias de hoje com aquele portãozão elétrico, com aquela cerca, um sistema de segurança eficiente. E diz assim: eu estou levantando alguém, um grupo, um inimigo que se aproxima, e ele cercará e acabará com as suas defesas. Verso 15: destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Olha o que Deus está fazendo. Deus está olhando e dizendo: esse povo que se chama pelo meu nome está vivendo de um jeito que não me agrada, está fazendo negócios de um jeito que não me agrada, está acumulando bens de um jeito que não me agrada, está se tornando rico, está próspero, está bem financeiramente, mas não me agrada. E Deus diz assim: eu vou exercer o meu juízo. E olha que interessante a maneira como Deus pune eles. Há circunstâncias que Deus pune de maneira direta. Há uma situação no Antigo Testamento onde um homem, ele olha para capa, prata e ouro e ele fica querendo aquilo, e Deus disse que era para destruir tudo, e ele guarda aquilo escondido e leva para sua casa. E Deus vai lá e pune de maneira direta, dizendo: olha, há pecado no meio do povo, ore ao Senhor e busque, tire sorte entre todas as tribos, e vai lá e tira a tribo certa. Depois diz: tire sorte entre todas as famílias que pertencem à tribo, e tira a certa. Depois diz: tire sorte entre todos os clãs, e vai fazendo até que chega aquele homem, e Deus pune diretamente. É o nome Acã, ele é punido imediatamente. Mas o que às vezes a gente esquece de perceber é que Deus age por meio das circunstâncias, Deus age por meio das situações. Por exemplo, o livro de Esther é todo assim. O livro de Esther nem fala sequer no nome de Deus, mas é Deus agindo por meio das circunstâncias, por meio das coisas à nossa volta, para que a sua vontade prevaleça. E dessa maneira, então, aqui Deus age por meio das circunstâncias, dizendo o seguinte: um inimigo se levantará, um adversário se levantará, cercará as suas fortalezas e punirá. E às vezes a gente acha assim: poxa, mas aquela pessoa fez tudo de maneira injusta, morreu e parece que foi tudo tranquilo. Eu digo para você, Deus também age no juízo final. Então, nenhum tipo de situação onde se acumula bens de forma injusta agrada ao Senhor. E Ele tem a sua forma, o seu jeito e a sua maneira de punir aqueles que são desonestos. Portanto, lembre-se disso.
A grande verdade é que ninguém fica sem juízo, ninguém fica impune diante de Deus. E Deus olha aquela situação. São as pessoas que estavam bem na sociedade, são as pessoas que estavam assim financeiramente bem, destaques, com os melhores produtos da época. E Deus diz que eles serão como um animal despedaçado pelo leão. Olha, o leão está rugindo, e assim diz o Senhor: como um pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só tira da boca do leão ali 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás de Damasco. Entendeu? Tudo bem, tudo certo, tudo em ordem, aparentemente entre as pessoas tudo certo, a justiça a gente resolve daquele jeito, mas Deus está olhando e está dizendo: é o seguinte, esses aqui vão ser igual uma ovelhinha na boca do leão. Se você tentar tirar, só sai uns pedacinhos, né? O resto se vai. É assim que Deus diz que todos ficarão falidos, que todos serão retirados essa maneira, essa forma de ser. E a ganância que eles têm era também fundamentada na idolatria, porque toda ganância está fundamentada numa idolatria. O amor pelo dinheiro, o amor pela autoimagem, o amor para querer parecer melhor diante da sociedade, o amor para ter os melhores produtos, as coisas mais vistosas, aquilo que as outras pessoas admiram, né? Aquilo que o cunhado fica babando, o amor por si mesmo e por querer ser melhor que os outros. E aquele povo estava da mesma maneira. Diz no verso 13, que juntamente com a punição acumulada pelos bens, eles seriam punidos pela mistura de religião. Então diz assim: agora ouçam esta palavra, anunciem em todo Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos: no mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Ou seja, se eles levassem Deus a sério, eles não tinham construído deuses do seu jeito, do seu estilo, deuses que são permissivos com o pecado, deuses que são permissíveis com a lascívia, permissíveis com o jeito torto de ganhar dinheiro. O Deus soberano não é assim. O Deus soberano é justo. Ele diz: seja justo com as medidas, pague a quem você deve, não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor, seja íntegro em tudo que você faz, honre o meu nome onde você estiver. E aquelas pessoas, por causa disso, foram se desviando. Agora olhe para a igreja brasileira, olhe para as pessoas que se dizem crentes, evangélicas, gospel, ou qualquer outro nome que você queira usar. Na igreja brasileira hoje, em muitos casos, se vive uma mistura de amor pelo dinheiro com amor a Deus. E na verdade, muitos pastores pregam exatamente nesse sentido, dizendo assim: se você ama o dinheiro e quer ser rico, 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 faz o seguinte, faz um sacrifício aqui, Deus vai te dar 20 vezes mais. Essa é a mensagem que atrai. Essa é a mensagem que as pessoas gostam de ouvir. Mas Deus não está interessado em que você tenha 20 vezes mais. Deus está interessado que você seja justo e íntegro em tudo que Ele faz. E Ele vai provendo, e Ele vai sustentando, e Ele vai abençoando, e Ele vai zelando. Deus não está nem aí para pessoas ricas como essas, que são destaques naquela sociedade, mas que adquiriram de maneira injusta. E Deus está olhando e dizendo: nota zero, as mansões serão destruídas, esse povo será castigado. Honre a Deus,
Dedique a Ele tudo que você é, tudo que você faz. Dedique a Ele o seu coração, porque essa religião misturada com coisas é catastrófica. Essa religião que mistura o amor a Deus com o amor ao dinheiro é catastrófica. Essa religião que mistura o amor a Deus com a mistura à autoimagem é catastrófica. É catastrófica. Honre somente a Deus. Só a Ele preste o seu culto. Faça como João Batista. Convém que ele e que eu... Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso significa o seguinte: convém que o nome de Deus seja cada vez mais conhecido na nossa cidade, e o meu nome cada vez como um Zé Mané. Só que a gente quer o contrário. A gente quer ser a pessoa destaque naquilo que a gente faz e assim, um monte de coisa. Convém que ele cresça e que diminua eu. Convém que o nome dele seja honrado e o meu não tem problema. Deus é eterno, Deus é poderoso, eu sou só um servo dele. Aquela sociedade de Israel estava vivendo numa prosperidade num dos tempos mais prósperos, só que eles inverteram tudo. E eles estavam vivendo o amor a si mesmo, o amor aos próprios bens, passando a perna para ter propriedades e bens, e Deus está olhando e dizendo: não é assim que a coisa funciona. Há uma diferença muito grande entre o olhar divino sobre as nossas vidas e o olhar das pessoas sobre as nossas vidas. As pessoas, elas bajulam quem tem muito dinheiro, as pessoas bajulam quem tem muitos bens, as pessoas bajulam aqueles que têm muito recurso, são admirados, são influenciadores na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de agir, influenciam outras pessoas. No olhar divino há um filtro, que é o seguinte: qual foi a origem dessa riqueza? Qual foi a origem desse patrimônio? Foram adquiridos de maneira justa? Quem adquiriu riqueza pelo padrão de Deus não vive de uma maneira distorcida. Quem adquiriu recursos, quem adquiriu bens de uma maneira que não agrada a Deus, quer sempre ostentar, quer sempre mostrar que ele é o cara. Olha o perigo da ostentação aqui, a partir do verso 1 do capítulo seguinte. Olha como Deus trata a questão. Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados, e aí pedem aos seus maridos: tragam-no mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será afastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas dos muros, expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Olha como Deus está olhando. Olha o que Deus fala aqui. Deus chama aquelas mulheres que viviam de uma maneira de ostentação, ostentando bens, bebendo e fazendo festa, com dinheiro que foi adquirido injustamente, pisando no outro. E Deus não olha igual as pessoas da nossa sociedade olham. Deus olha para elas e diz assim: suas vacas gordas. Aqui Deus pegou bem pesado, chamar de gorda, né? Vaca de Bazã, que eram aquelas vacas bem alimentadas, bem sustentadas, que estavam realmente gordas. Deus diz assim: vocês são vacas gordas, porque vocês vivem oprimindo os outros e vivendo na ostentação de bebidas caras, casas boas, mansões. Há uma diferença no olhar humano, e Deus olha para a riqueza de uma forma diferente. Observando se houve justiça, se houve integridade. Há pessoas que são extremamente abençoadas por Deus
e que na sua forma de negócio são extremamente abençoadas, e Deus cuida, e Deus tem sim os seus ricos, tem sim pessoas que ganham muito, e eu conheço alguns desses que têm investido de maneira especial no reino de Deus, que têm sido exemplo de integridade. Tenho irmãos meus para citar, que eu já conheci, que eu já pastoreei, e que eu vejo justiça na forma de ser, pessoas que ganham um salário excepcional e que vivem de uma maneira impressionante. Deus não é contra o dinheiro ou a riqueza. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as vacas gordas estavam ali, o marido fazendo injustiça, e ela dizendo: faz mais porque eu quero mais bebida, porque eu quero fazer mais festa, porque eu quero sustentar um alto padrão de vida. Muitas vezes a mulher funciona como o freio do homem. O homem vai fazer um negócio que é uma besteira, pensa, matuta, faz as contas, chega em casa, conta para a esposa, e a esposa diz assim: meu querido, pensa bem, olha direito isso. E o homem volta e começa a pensar, refletir, meditar, e diz assim: é verdade, ela tem razão, tem alguma coisa que não vai dar certo e eu não vou mexer com isso. Mas tem mulher que é justamente o contrário, que fica simplesmente puxando, e o cara lá cada vez mais mergulhando, e nenhum dos dois reflete na questão. E aqui Deus diz: olha o que está acontecendo. Essas mulheres são como vacas gordas, vacas de Bazã, estão vivendo com um dinheiro de opressão dos pobres, vivendo vida boa, com festas financiadas com dinheiro injusto. São semelhantes a muitos políticos, são semelhantes a muitos empresários desonestos nesse país, que compram a justiça, que fazem maracutaias, que recebem propina, que colocam dinheiro nos mais variados lugares, como o último que apareceu nos dias de hoje, com dinheiro na cueca. Isso é muito complicado. Pessoas que exploram idosos, pessoas que exploram a saúde do outro, que tem a capacidade de dizer o seguinte: o cara vai procurar lá porque está com um probleminha, ele diz assim: é o seguinte, esse teu problema é sério, vai fazer um exame na minha clínica, pode ter a riqueza que tiver. Deus olha e diz: nota 0. O pessoal que vem, inventa uma história, bate na porta do idoso, conta uma bela história, dizendo: é o seguinte, está acontecendo isso, você vai ganhar dinheiro com isso, e ele vai lá e inventa uma história e tira dinheiro, extorquindo aquele idoso. Pode ter o dinheiro que tiver. Deus olha e diz: nota 0. Porque a forma de ser de Deus é uma forma justa, é uma forma íntegra. Esses pessoal que fica enganando aposentado, não sei o quê, enrolando, Deus olha e diz: nota 0. E nós não temos que admirar essas pessoas, nós temos que olhar com compaixão, porque eles não têm nada além do dinheiro, que não vão levar para lugar nenhum, e vão ter que enfrentar o Criador do universo e prestar contas diante do Criador do universo. Coitado dos políticos do nosso país, estão acostumados com o Supremo, mas vão ter que enfrentar o Supremo Criador de todas as coisas. A ironia é que quem vive ostentando as coisas adquiridas é um testemunho contra si mesmo, porque Deus está olhando e está dizendo: olha, pega, Ele conhece tudo, Ele olha e Ele percebe o que está acontecendo. Deus não tem consideração nenhuma por pessoas que adquirem bens de forma injusta. Ele diz para o seu povo: seja justo, seja íntegro, ainda que todo mundo faça, você tem o padrão divino, você tem o Deus sobre a sua vida, você tem o Senhor que prometeu cuidar, zelar, abençoar, suprir e não deixar com que nada falte. Ao mesmo tempo que Ele dá uma palavra que lhe dá segurança, Ele lhe dá uma palavra dizendo: não se misture com as coisas erradas. Não se misture com as coisas erradas.
Chegará um dia, diz a palavra de Deus, que serão levadas com um gancho no nariz. Até a última de vocês será arrastada como um peixe no anzol. Serão levados para fora pelas ruínas do muro, expulsos da fortaleza. Há sempre o dia de ajuste de contas com Deus. Às vezes Deus dá um castigo tremendo e a pessoa tem um beijinho na sarjeta. E às vezes esse ajuste de contas acontece na eternidade. Como diz no final do capítulo, prepare-se para encontrar com o seu Criador. Independente do quanto você tenha, independente dos bens, independente de qualquer coisa, honra a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. E honrar a Deus com tudo que você tem não é simplesmente pegar tudo e colocar na caixa de ofertas. Honrar a Deus é administrar tudo conforme os princípios e os valores de Deus, não se envolvendo em maracutaias. Em terceiro lugar, olha o perigo de uma vida religiosa que não transforma o coração. No verso 4 do capítulo 4 diz: andem, vão a Betel cometer seus pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem o pão com o fermento como oferta de gratidão. Entreguem sua oferta voluntária para saírem se gabando dela. É o tipo de coisa que vocês fazem, israelitas, diz o Senhor soberano. Olha o que estava acontecendo. Betel era uma cidade bastante interessante. Betel o nome Betel significa a casa de Deus. Betel era o lugar que Abraão construiu um altar, e depois, por ter sido Abraão, o pai de toda aquela família, de todo o povo de Israel, o povo ia para Betel para cultuar, para louvar, de vez em quando tinha uma espécie de uma peregrinação para lá, né? Jacó foi o pai da nação israelita também, né? E ele teve um encontro com Deus em Betel, então aquele lugar ficou marcado, era um local de peregrinação, as pessoas muitas vezes iam para fazer orações. Só que acontece o seguinte: naquela geração foi chamada por um outro profeta, que é da mesma época, da mesmo tempo de Amós, de Bet-Aven, que significa a casa da vaidade, altar de ídolos. Aquele lugar onde Deus agiu, aquele lugar onde Deus chamou e falou com os seus, anos depois se torna um lugar de idolatria. Anos depois se torna um lugar de vaidade. Gilgal era um lugar ali perto do Jordão, representava a aliança de Deus com o povo de Israel. E da mesma forma, tinham pessoas que iam lá orar, mas distorceram tudo e também ficou um lugar de vaidade. Os dois locais eram importantes na história religiosa, mas perderam o sentido, pois mesmo sendo locais importantes, não tinham um coração transformado, viviam em pecado e em desobediência. Olha que interessante, Deus não está se importando com os lugares, Deus não está se importando se vai sempre na igreja, Deus não está se importando se vai sempre num local ali que já tem uma certa tradição. Deus não está nem aí para isso. Deus se importa com o seu coração e a forma como você interage com isso. É assim, o que Deus verdadeiro se agrada é de um coração transformado. Não adianta simplesmente ir para lugares de peregrinação, não adianta ir lá para o lugar onde Cristo nasceu, não adianta ir para Israel, dizer agora eu estou na bênção, você está na bênção, se você levar Deus a sério e tiver o seu coração contrito diante de Deus. Outra coisa que aparece aqui nesse texto é os símbolos da presença de Cristo. O que acontece? Na época de Amós, Cristo ainda não havia feito o seu ministério, Cristo viria no futuro, mas Deus deixou símbolos no Antigo Testamento, e todos aqueles que foram salvos por Cristo, e os símbolos aqui são os sacrifícios, eram oferecidos constantemente, onde um animal inocente morria por causa da culpa de alguém ali, era um símbolo de Cristo. Eles tinham o propósito de representar Jesus Cristo. E Deus diz, façam, vocês estão fazendo, vocês estão nos símbolos do coração.
não está transformado. Quantas pessoas têm os seus amuletos, as cruzes, as coisas, os objetos, entre aspas, sagrados, a arca, o castiçal, isso mais aquilo, mas se o coração não é contrito diante de Deus, mas se o coração não está realmente disposto a obedecer a Deus, olha o perigo, é isso que Deus está dizendo. É um povo religioso, mas com o coração voltado para outras coisas. A palavra de Deus continua dizendo aqui que eles davam dízimos e ofertas. Olha, eram pessoas que a cada 3 dias estavam contabilizando e colocando seus dízimos. E ainda diz que eles ainda ofereciam ofertas voluntárias. Ou seja, além dos dízimos, eles tinham outras contribuições ali, ou seja, eles levavam a parte da produção, levavam, conforme o Antigo Testamento dizia. Mas o que acontece? Aos olhos humanos parecia, poxa, que crente, que homem de Deus, que mulher de Deus, pensa bem, né? Próspera, rica, rico, né? Indo com frequência no local de culto, colocando suas ofertas, fazendo seus sacrifícios. E Deus está lá dissimulando e dizendo: nota 0. Nota 0. Porque esse povo não tem o coração voltado para mim. Porque esse povo está fazendo coisa para se aparecer. Porque esse povo não me leva a sério e ganha dinheiro e ganha bens de forma injusta. Deus procura corações de servo. Nada que nós possamos fazer impressiona Deus, não importa o tamanho do cheque. A Bíblia diz inclusive que você pode vender tudo que tem, está lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu venda tudo, ainda que eu dê tudo aos pobres. Ou seja, você vende tudo, transforma em dinheiro, fica só com a roupinha do corpo, vende tudo e dá tudo. Se não tiver o amor, nada valerá. Nada valerá. Deus não está interessado simplesmente com a nossa forma externa de ser. Na verdade, Deus se importa com o coração, com a forma como a gente age no dia a dia, a partir daquilo que há no nosso coração. Aquelas pessoas, elas também faziam aqui ofertas sem fermento, que eram símbolos de gratidão a Deus. Mas aquilo virou algo rotineiro, é uma gratidão simplesmente por religiosidade e não uma gratidão real. Faziam ofertas financeiras, mas sem o coração transformado, e ninguém pode comprar o favor de Deus. Eu não posso comprar o favor de Deus. Você não pode comprar o favor de Deus. O Edir Macedo pensa que pode, mas não pode comprar o favor de Deus. O homem mais rico do mundo não pode comprar o favor de Deus, porque o favor de Deus não é comprado com dinheiro. O favor de Deus foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, que pagou na cruz pelos nossos pecados, que pagou pelas nossas culpas, não com dinheiro, mas com a sua própria vida, que se entregou, sendo justo, santo e bom, sendo alguém que tinha comunhão íntima com Deus. Ele se doou, ele morreu, ele pagou por pecados, e disse assim: esta minha morte é para pagar pelos pecados daqueles que em mim creem, que em mim confiam. Aquele povo de Israel estava achando que o fato deles serem religiosos, deles serem regulares, fazia deles alguém que tinha o favor de Deus. E Deus procura gente que leve Ele a sério. Deus procura pessoas contritas, de coração arrependido, de coração sincero, de coração verdadeiro. Deus conhece a motivação,
ao contribuir. É exatamente por isso que nós não temos aquele momento de ofertas, onde a gente pega e diz assim: olha, irmãos, Deus vai te abençoar 10 vezes mais se você contribuir. Ou conta aquela história bonita do missionário que está passando fome não sei na onde, e depois de tocar no seu coração com uma bela história, aí você se sente tocado com essa história, levanta e contribui. A Bíblia não ensina isso, a fazer por constrangimento. A Bíblia diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aquele povo lá em Israel estava dando por vaidade, estava dando por outros interesses, estava dando ofertas de bens, adquirindo, pisando no pobre. É fácil. Ele passava a perna, enganava as pessoas, ficava com o percentual dele e dava de Deus, dizia: estou limpo, está resolvido o meu problema. Não é assim que se age com Deus. Deus busca gente que leve o seu nome a sério. A vida religiosa daquele povo era muito ativa, frequentavam lugares sagrados, participavam da simbologia, ofertavam, dizimavam, cantavam, oravam, estavam com uma vida religiosa ativa. Mas apesar disso, Deus olha e diz: estão debaixo do meu castigo, porque o coração não está voltado para mim, e vive uma vida que não me honra, porque tudo que fazem envolve injustiça e não me obedecem. Muitas vezes a gente fala do castigo daqueles que estão de fora, mas aqueles que estão do lado de dentro, mas que não levam Deus a sério, estão debaixo do mesmo castigo, da mesma forma. Porque andar com Deus não é só participar do momento de culto. Andar com Deus é ter uma vida consagrada para Ele. E uma vida consagrada para Ele não é simplesmente orar 24 horas por dia. Uma vida consagrada para Ele é fazer tudo conforme os princípios de Deus. Tem uma situação, inclusive, que Josué estava orando, pedindo a Deus misericórdia, porque eles haviam perdido uma guerra, e Deus diz aí: Josué, levanta, tem pecado no meio do povo, vai lá resolver essa questão. Deus espera com que a gente leve uma vida, um estilo de vida no dia a dia, na maneira de tratar o funcionário, na maneira de tratar o chefe, na maneira de tratar o governo, na maneira de tratar aquele com quem você compra, na maneira de tratar aquele com quem você vende, sempre levando em consideração os princípios de Deus. O problema do povo de Israel é basicamente o seguinte: eles eram religiosos, mas continuavam praticando os mesmos pecados. Eles eram religiosos, mas viviam em desobediência a Deus. Eles eram contribuintes regulares, mas viviam se gabando das ofertas e das suas religiosidades. Deus sonda os corações e busca coração sincero. É por isso que 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23 diz: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Saber o que Deus quer, saber como Deus gostaria que a gente vivesse, saber os princípios e os valores de Deus, mas agir contrário a eles é rebeldia a Deus. Isso é um pecado tão grave quanto idolatria, feitiçaria ou qualquer outro. A escala de valores que a gente dá não é a escala de valores de Deus. A gente amplia alguns pecados e acha que outros são só uns desviozinhos. Deus olha e diz assim: é tudo igual, é tudo do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa. E outro aspecto interessante aqui, no capítulo 4, é o perigo de não dar atenção às advertências menores de Deus.
O povo de Israel pecou, e Deus levanta aqui Babilônia, para eles se tornarem escravos da Babilônia, como um corretivo para lembrarem de Deus. E isso às vezes parece muito radical, parece muito pesado, mas lembra-se, Deus diz assim: o povo pecou repetidamente, e Deus deu advertências muito interessantes. Veja no capítulo 4, quer ver uma ilustração interessante? Deus deu advertências para aquele povo, e aquele povo não levou a sério. Você percebe que tem coisas que você só dá atenção quando você sente falta? Eu garanto para você que você nem percebeu que tinha um sistema de som, nem deu bola, né? Mas quando ele faltou, opa, na hora você percebe. Então Deus também faz a mesma coisa na hora de tratar aquele povo. Deus, por exemplo, aqui no verso 6, Deus dá escassez de alimento. Ou seja, sempre teve alimento, sempre houve a providência, sempre Deus cuidou e zelou, e Deus dá um tempo e diz assim: a escassez de alimento, para que aquele povo pare, igual quando eu desliguei o som, e perceba que está faltando algo, e se volte para Deus. E diz assim: não se voltaram para Deus. Aí Deus dá ausência de chuva na plantação, e o povo não se voltou para Deus. Aí Deus dá alterações no ciclo de chuva. Na época que deveria chover para que a produção ficasse boa, não chove e só vem minguado. Na época que não deveria, chove, né? Inverte aquilo que era a lógica natural, e o povo não percebeu Deus nisso e não reconheceu Deus. Falta água na cidade, o povo não reconheceu Deus. No verso 9 do capítulo 4, Deus manda pragas agrícolas, como a ferrugem e os gafanhotos. O povo não reconheceu Deus. Depois Deus manda pragas que atingem os seres humanos, como novas doenças. Há uma baixa significativa de jovens que morrem. Há muitas mortes no meio daquele povo. E o que acontece? Eles não se voltam e nem percebem que Deus é o autor da vida. Deus é o sustentador da vida, Deus é aquele que dá saúde, Deus é aquele que dá alimento. Nós temos irmãos aqui que trabalham com agricultura. Eu acho muito gostoso, muito interessante o agricultor, como é que funciona. Porque o agricultor, ele vai lá, olha a terra, organiza, prepara, coloca tudo que precisa para fazer as correções, planta, mas ele não sabe se vai dar para colher ou não. E ele fica torcendo, esperando com que haja a bênção de Deus sobre aquela agricultura, e ele possa colher. E num determinado momento, Deus deu um tempo e tirou a sua bênção. Eles passaram por algumas dificuldades e não perceberam Deus. E após as cidades foram atingidas por calamidades, e poucos sobreviveram, como diz no capítulo 4, verso 11. Mas eles também não levaram Deus a sério. Após um monte de coisas menores, Deus então manda eles como cativo no deserto. O que eu quero dizer para você é que eles poderiam ter dado ouvido às advertências anteriores, mas estavam entretidos com negócios desonestos, com ostentação de bens, com religião que não transforma o coração, com uma religiosidade tóxica, porque é sempre frequente, mas não produz transformação de vida. Não deram atenção aos avisos, entre aspas, da natureza enviado por Deus. Não deram atenção aos pregadores que Deus enviou. Não deram atenção para nada. Preferiram continuar na prática dos seus pecados e acabaram sendo destruídos. Eu creio que essa fase de Israel tem muito a nos ensinar. Eu creio que essa história tem muito a nos ensinar. Deus está nos desafiando a viver uma vida íntegra, não apenas uma vida de aparências, mas uma vida com sinceridade. E é tão interessante porque eu, como pastor, não posso distinguir quem vive vida de aparência e quem não vive. Pode ter dois irmãos sentados um do lado do outro, um é simplesmente de aparência e o outro não, e eu não sei distinguir. Mas Deus vai lá e sonda dentro do coração, sabe a motivação, sabe os interesses, sabe os propósitos. Ele sonda o nosso coração por dentro, e Ele sabe
diferenciar. Não é papel meu ou papel nosso diferenciar um ou outro, rotular um ou outro, mas Deus sabe, Deus conhece. Então, honre a Deus na forma como você vive, honre a Deus no seu dia a dia, honre a Deus com tudo que você faz. E para encerrar, eu sei que numa mensagem como essa, ninguém passa impune. Sempre tem alguma coisinha para a gente, né? Sempre tem alguma coisinha conosco. E nós precisamos considerar o seguinte: renda-se completamente a Deus. Todos nós somos pecadores. Todos. Terminar uma mensagem como essa, achando que simplesmente o fato de eu ser justo nos meus negócios, o fato de eu não viver em ostentação, o fato de eu não fazer o que eles faziam, vai me dar uma vida boa com Deus, não. É mais do que isso. Todos nós já caímos nesses pecados. Todos nós já caímos em outros pecados. Todos nós somos pecadores. Mas ao invés de Deus nos mandar o juízo, como mandou Amós dizer, Deus nos mandou Jesus Cristo para perdão de pecados. Portanto, se você ao ouvir essa mensagem, ao meditar sobre essas reflexões, lembre-se do Cristo Jesus que perdoa pecados, de Cristo Jesus que transforma, de Cristo Jesus que realmente se doou, se entregou naquela cruz. Renda-se completamente perante Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o substituto perfeito, porque Ele foi pagar pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Arrependa-se diante de Cristo Jesus, reconheça os seus pecados e tome a verdadeira decisão do arrependimento. De dizer assim: Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero viver uma vida diferente a partir de agora. Eu quero viver uma vida que honra o Senhor. Eu quero viver uma vida que agrada ao Teu nome. Somente quando nós reconhecemos Cristo Jesus e nos rendemos diante de Cristo Jesus, nós somos realmente perdoados, a ponto de todos os nossos pecados serem apagados aos olhos de Deus e nós podermos nos aproximar diante dele novamente. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A ideia de Jesus como Salvador a gente entende mais fácil, que é aquele que estava perdido e agora é aproximado, agora foi encontrado, foi salvo, como um bombeiro recupera alguém que está se afogando. Mas a ideia de Senhor às vezes a gente esquece, porque a gente lembra sempre naquela pessoa com mais idade que você chama de Senhor por uma questão de respeito. Mas não é isso. Senhor significa chefe, significa líder, significa aquele que tem o direito e a autoridade para dizer para você o que é certo e o que é errado, para dizer para você o padrão correto de vida. E se Ele é o seu Senhor, significa uma mudança de vida para levar Deus a sério. Essa mensagem de Amós, como muitas outras, você pode resumir para levar para sua casa numa única frase: leve Deus a sério. Reconheça Jesus e leve Deus a sério na sua vida. Vamos orar ao Senhor? Querido e grandioso Deus, Pai amoroso, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Eu me coloco de maneira maravilhada, Pai, ao perceber a intensidade do Seu amor, a intensidade da Sua bondade, a intensidade do Seu cuidado. Que mesmo aquele povo pecando repetidamente, o Senhor não virou as costas para eles, mas o Senhor advertiu uma, duas, três, das maneiras mais diferentes. E mesmo aquele povo não dando atenção a Deus, a maneira como o Senhor os advertiu, o Senhor então manda de uma maneira radical para escravidão, para que eles voltassem a lembrar que o Senhor era aquele que é o autor de tudo, que é o supridor de tudo,
que aquele que deve ser o único adorado, que aquele que deve ser cultuado, que aquele que tem todo o direito e toda a autoridade para dizer para a gente o que é certo e o que é errado na forma de agir. Nós te louvamos, ó Deus, e nós reconhecemos aqui que somos pecadores. É bem verdade, ó Deus, que nessa mensagem uma parte pega no meu coração, no meu estilo de vida, outra parte pega no estilo de vida de outros irmãos, e nós nos colocamos todos debaixo da mesma situação. Somos pecadores e reconhecemos isso. Agradecemos imensamente por o Senhor ter enviado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Agradecemos imensamente por o Senhor ter enviado alguém que pagou pelos nossos pecados. Que cada um aqui, ó Deus, possa estar realmente firmado em Cristo Jesus. Que cada um aqui, ó Deus, possa estar com seus pecados realmente confessados a Cristo Jesus. Que cada um possa ter um relacionamento sério e profundo com Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Que cada um aqui possa viver uma vida de conversão. Aquele que vivia de um jeito, mas foi transformado no íntimo do seu ser pelo Senhor e passou a viver de uma nova forma, de um jeito que leva o teu nome a sério. Abençoe de forma especial cada pessoa que está propondo no seu coração o desejo de andar contigo, de levar o teu nome a sério. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que está percebendo neste momento o quanto o pecado é coisa séria. Abençoa cada pessoa aqui, ó Deus, para que estejam realmente motivados a cada dia fazer os negócios de maneira que honre o teu nome. Abençoa de forma especial cada vida, cada pessoa, com o teu sustento, com o teu cuidado, com a tua proteção. Cuida das nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor para não cair nos mesmos pecados e não repetir o mesmo erro do povo de Israel. Sustenta-nos, ó Deus. Nós clamamos e pedimos a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia e a tua direção sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que convém que a gente diminua e que o teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus, amém. Este mundo está perdido, oh sim, e a escuridão crescendo, oh sim, mas é verdade que ela não conseguirá deter a luz. oh sim, Nós queremos algo novo ver surgir. A criação está gemendo, oh sim, algo novo está vindo, oh sim, e a glória do Senhor é essa luz que vai brilhar. oh sim, Lembraremos do que Cristo nos falou. Cordeiro de Deus, a raiz
redimir. Ele é digno do louvor, da honra e da glória. Ele é digno, Jesus. O Pai nos ama de verdade. Oh, sim. E o Espírito se move. Oh, sim. E Jesus, nosso Messias, irá para sempre nos amar. Oh, sim. Ele voltará e para sempre reinará. Oh, sim. E alguém diz, e alguém são, e pode alguém o selo quebrar e o livro abrir. Leão de Judá, Cordeiro de Deus, a raiz de Davi que morreu para salvar e nos redimir. E todo povo e nação, língua e geração, somos todos parte do reino e com ele vamos reinar. Ele é digno do louvor, da honra e da glória. Ele é digno, Jesus. Do louvor, da honra e da glória. Ele é digno, Jesus. O leão é Ele. Uma ótima semana a todos e que Deus continue nos abençoar. Ele é digno, Ele é